Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me igualdade, vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tema de amanhã, do volume 1, Luísa se convence a aceitar o estado de vítima e com a ajuda dos sacerdotes, né? Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo. Ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam. A menos que tudo aconteça entre você e eu, só assim eu estarei disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E o grande amor que me devorava
me fazia fazer que, quando via pessoas que pensavam mal de mim e que me davam a ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que essas pessoas me davam por sua própria salvação. Você esqueceu? O que eu quero de ti é a imitação da minha vida. E que quero que participes em tudo que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim é que deves oferecer-me? É o de te oferecer. É o você mesmo se oferecer por aqueles mesmos que te são contrários? E eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria e assim até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos no qual estive 3 dias contínuos. E depois que voltei em mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Depois disso, me veio outra mortificação, e foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano, que foi meu confessor. Pois pela cólera que havia lá na cidade, ele permaneceu 6 meses no campo. Por isso não participou tanto nessas coisas. Ele me fazia ficar um dia. Nesse estado de sofrimento já vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês em que soube que devia partir, e isto foi doloroso para mim. Não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que eu tinha dele. Então disse ao Senhor o meu sofrimento, e ele me disse: Não te aflijas por isso, Luísa. Eu sou o dono dos corações e posso movê-los como me parecer e como me agrada. Se ele te fez o bem, não foi mais que um instrumento meu, que recebia de mim e te dava a ti. Assim farei com os demais padres. Do que você teme, então? Amada minha, enquanto você tiver seu olhar, agora à direita ou agora à esquerda, e a deixe que se pose, que se venha pousar, agora em uma coisa e agora em outra, e não a mantenha fixa somente em minhas verdades e em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Por isso, quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente em mim e a mim. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito a minha alma. Uau! Então, interessante, né? Muito grande. E tudo isso que aconteceu nesse período. A Luísa, né, ouviu falar. Jesus é impressionante, né? Ele é impressionante nesse contexto. Ele, como eu falei, né, esses dias, lendo o volume 4, que tem uma continuidade, de convencer a Luísa, de ter a confiança da Luísa, né, de ter o amor da Luísa, mover a Luísa para conseguir dela, né, tudo a colaboração e todo o cenário de estratagemas amorosos, estratagemas também psicológicos, né, que Jesus precisa utilizar para poder fazer a Luísa se convencer do trabalho, né, que ele está querendo fazer com ela. Então, nesse texto, em particular, né, ele está tentando convencê-la a aceitar a situação com os sacerdotes, que ela não estava querendo aceitar. E aí, para isso, ele a convence através de um estado de doença que é muito grave, que é a cólera. Uma epidemia de cólera começa a acontecer ali. E ela ficou muito assustada com aquele flagelo. E aí ela começou a rezar, pedindo para Deus, né? Falando que aceitava qualquer coisa para acabar com aquela cólera. E ele falou, mas só que tem que ter o sacerdote. Ah, não, não. Ah, não, aceito qualquer coisa, menos sacerdote. Mas ele falou, não tem jeito. É assim, né? Ele falou que é assim. Ah lá, não posso, não posso. Você sabe como eles pensam. A menos que tudo aconteça apenas entre você e eu. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo, ele disse. Minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam. Então isso está falando muito legal, né? Jesus, ele vai e traz para a vida dele,
né, o contexto, que é o que a gente também tem que fazer, que a gente tem que ver a vida de Jesus nos contextos da nossa vida, mesma coisa. E ele está ensinando ela a fazer isso, olha que legal. E ele fala assim, ó minha filha, se eu tivesse pensado como você aí está pensando, né, no que eles estão pensando de você, né, como eu, e se eu pensasse no que os homens pensavam de mim e no que queriam fazer de mim, eu não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar somente fixo no resultado do sofrimento. Né? Muito grande isso. E o grande amor com que me devorava me fazia fazer. E quando eu via essas pessoas que pensavam mal de mim, olha só, quando Jesus via pessoas que pensavam mal dele, vendo como uma pessoa comum, como qualquer um, e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia esses mesmos sofrimentos que essas pessoas me davam, né, que eram sofrimentos, por sua própria salvação. Você esqueceu que o que eu quero de ti é imitação da minha vida? Então, você vai aproveitar essa ocasião com os padres e vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na minha vida. E assim a gente vai vendo situações da nossa vida que a gente vê a luz da vida de Jesus, né, transparecer na nossa vida, né? E aí a gente oferecer os nossos sofrimentos em direção àquelas próprias pessoas que estão dando risada da gente, que estão gozando da gente, que estão fazendo mal pra gente, né? Muito lindo isso. É grandioso isso aí. E ele dá pra gente esse poder de fazer as mesmas reparações que ele fazia, com o mesmo poder divino com o qual ele usava, né, divino. Então ele dá o poder divino dele, da divindade dele para nós fazermos esses atos quando ele nos dá a ocasião para isso. E fica sendo reparações eternas, infinitas, com o mesmo poder das reparações de Jesus, porque são divinizadas por Jesus, são divinas, feitas por Jesus, e ele deu essa ocasião para a gente. Então, ele mesmo dando a ocasião para a gente imitando a sua vida, né? E eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder, né? Ficou interessante. Então, aceitei tudo que o Senhor queria referente aos sacerdotes, né? Claro. E assim, até a tarde, fui surpreendida por esse estado de sofrimentos, e fiquei 3 dias assim. E depois nunca mais ouvi nada falar sobre cólera. Então, resolvido o problema. Depois disso, me veio outra mortificação. Aí veio outra. Foi o padre, que era tão legal, que estava só passando um tempo lá com ela, né? No período ali onde ela estava, no campo. E ele foi chamado novamente depois que acabou, né? A epidemia, ele estava por causa da epidemia. Aí depois que acabou a epidemia, ele teve que voltar para a cidade. Eu estava contente enquanto ele estava lá comigo, né? Porque ele era legal, ele não deixava eu ficar muito tempo, né? No estado de sofrimentos, né? Ele vinha toda hora, vinha rápido, né? E tal. Aí ela explicou aqui. Aí Jesus ficou falando para ela: não te aflijas por isso. Eu que sou o dono dos corações e posso movê-los como me parece, me agrada, minha filha. Né? Então confie em mim, eu vou fazer que outro sacerdote venha e trate você também do mesmo jeito, venha rápido, né? Se preocupe com você. E verdadeiramente, Jesus conseguiu mesmo mover os corações dos sacerdotes poderosamente para poder colaborar incansavelmente com a Luísa, uma bênção, né? Vários sacerdotes foram super apaixonados pela vida da Luísa, né? Muito incrível, mesmo. E é verdade, Jesus cumpriu tudo que ela... E ela falou assim, depois que ele falou que ele ia resolver os problemas tudo, né? E manter os olhos somente em mim, Luísa. Então, para nós é isso também. Né? Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Não se perturbe, preocupada. Quem que eu tenho que chamar para poder me ajudar? Qual padre que vai resolver? O que você quer? Não, não fique olhando para a direita. Não fique olhando para a esquerda. Não fica tentando resolver as coisas do seu modo, da sua forma. Não, 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 não. Né? Mas irás sempre tropeçar se ficar assim, né? E não poderá caminhar livremente o caminho do céu se ficar olhando para lá e para cá, né? Então, enquanto você tiver o seu olhar agora à direita e agora à esquerda, na terra, né, gente? E querendo resolver por nós mesmos os problemas, né? E que põe os seus olhos numa coisa e depois em outra, né? Você não mantendo fixo em mim, olhando só para mim, para a minha vontade, para o que eu estou fazendo em você, você não poderá caminhar livremente o caminho do céu. Então, é isso aí, a nossa vida. A gente tem que ficar sem pousar o olhar para nada, sem dar atenção para nada. E somente ficar atento nas oportunidades que Jesus está nos trazendo. Ele vai cuidar de todas as coisas para nós. Ele cuida da nossa vida profissional, ele cuida da nossa vida de esposa, ele cuida da nossa vida de esposo, né, para quem é pai,
para quem é mãe, Ele cuida da nossa vida na igreja, Ele cuida da nossa vida em todas as circunstâncias, e até nas coisas pessoais nossas, né, que são particulares, só nossas, Ele cuida. Então, Ele cuida de tudo, Ele sabe tudo antes da gente, né? Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Por isso, mantenha-se fixo o olhar em mim, e aí você poderá, né, tranquilo, né? Mas irá sempre, né, se você não fizer isso, você irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Então, tem que ficar com os olhos totalmente sendo guiados plenamente por Jesus e não ficar posando os olhos aqui ou ali querendo provar alguma coisa para os outros, querendo alguma coisa, né? Não pode, né? Por isso, quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente a mim. Então, está falando da santa indiferença aqui. Por isso, quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando somente toda atenta somente em mim. Então, vocês já entenderam. Eu acho que não tem mais que explicar nada, né? Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito a minha alma. Então, depois disso, ela confiou plenamente em Jesus, se abandonou e ficou tranquila. Graças a Deus. E seja feita a vontade de Deus, né? Claro que depois ela vai voltar novamente a falar com Jesus que queria que o sacerdote não precisasse mais vir. Ela vai falar várias vezes, mas é conversa fiada dela, né? Não vai mudar em nada. O sacerdote vai acompanhar a vida dela até o último dia da vida dela. Amém? Deus abençoe, estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Até mais. Boa semana para todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da divina vontade para a minha alma, dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos à meditação do tema de hoje, né? Luísa se convence a aceitar o estado de vítima com a ajuda dos sacerdotes. Então, aí ela fala, né? Nesse período de tempo eu recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: Contateei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam. A menos que tudo aconteça apenas entre você e eu, só assim eu estarei disposta a aceitar tudo. Então, como a gente vê nesse sentido? A gente não vê assim, ó. Nossa, Luísa, eu também sou assim. Nossa, como eu me identifico com a Luísa. O Senhor às vezes me pede uma coisa e eu também tenho essas dificuldades e eu falo, eu não posso. Eu não posso, Jesus. Nossa, como eu me identifico com a Luísa, eu também tenho muitas resistências e blá blá blá. Não, tá errado. Então, como você vê isso? Não, Luísa, opa, vamos ver o que Jesus vai falar, mas tem. Tá, não. Olha só. A gente não pode dizer para Jesus o que ele dá as regras para ele, né? Dá a regra para ele. Não, Jesus, não, o senhor que tem que. Eu que tenho que fazer um acordo com você, né? Se você. Deixa eu te apresentar as minhas exigências. E aí a gente faz uma negociação. Deixa eu te apresentar minhas exigências. Eu quero assim, assim, assim. Desde que seja desse jeito, eu te obedeço. Não. Não. É calar a nossa voz e ouvir Jesus. Então a gente vai ver que nós vamos nos fixar no que Jesus ensina, né? Ele disse: Minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam, ou seja, tá errado esse pensamento. Minha filha, se você ficar olhando para fora, pro exterior, se você ficar olhando para as dificuldades, racionalizando, né, pensando no monte de obstáculos que você pode ter lá para frente, no monte de dificuldade que você tem, se você ficar pousando nesses pensamentos, aí como que ele faz para convencer? Ele mostra a própria vida dele, por quê? Porque ele quer a gente olhando para ele. A vida dele, Jesus é a nossa referência, né?
Então, olha a vida dele. Então, ele sempre nos leva a ver a vida dele, porque a gente não é outro Jesus, se torna outro Jesus, né? Então, é ter na vida dele encarnado em nós também, tudo que ele é, né? Então, ele vai e leva a gente para ver a vida dele, é a forma com que ele usa com a criatura. É justamente para a criatura sair de si mesma, porque ela mede as coisas com a força dela, não pode, né? A gente por nós mesmos somos enganosos. Medir as coisas pelas nossas próprias forças, ou medir as coisas também pela correspondência dos outros. Não vai ter como fazer isso, Jesus, porque se eu fizer o que o Senhor está pedindo, essa pessoa não aceita, e essa tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade lá, sei lá, na minha família, nisso e naquilo, eu tenho esse problema, assim, porque se depender de tal pessoa, não vai estar, e achando que as coisas para o divino acontecer depende do humano, e na verdade não. Depende do humano se calar, né? E confiar em Jesus. Entende? Porque não é pela força dos homens, é ação divina e Deus tem o poder sobre todas as coisas. Então é confiança total em Jesus, abandono total em Jesus, né? Então, ele fala: "Minha filha, se eu tivesse pensado nos homens, eu sabia o que eles pensavam, Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus sabia o que eles pensavam mal de Jesus, via as ingratidões, tudo. Ele falou, se eu tivesse olhado a ingratidão do ser humano, não tinha redenção. Nem até dos meus amigos mais fiéis, mais próximos de mim, tinha inconstâncias terríveis neles. Tinha muita oposição, nem eles reconheciam a minha divindade. Nem aqueles que viveram 3 anos comigo. Em cada um encontrava um tipo de ofensa. Jesus fala isso no livro do Senhor dos Trechos. Em cada um, nenhuma inconstância, nenhuma desconfiança, como ele viu no Tomé ainda, o Tomé, né? A falta de firmeza de Pedro. Ele fala em João, encontrei as ofensas dos meus mais fiéis. Então, assim, cada um representava um grupo de almas. Cada discípulo representava um grupo de almas, de resistências, de oposições, de realidades humanas de cada pessoa. E ele conhece a estrutura de cada um, as durezas que cada um tem. Se ele se prendesse nesses obstáculos, meu Deus do céu. Aí ele fala: se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Então, o que ele está dizendo para ela? Se você pensar nas oposições dos sacerdotes, né? E por isso achar que é só entre eu e você, se você ficar pensando nos obstáculos, nas dificuldades para fazer a missão, não tem missão, né? Não tem. Então, a mesma coisa na nossa vida na divina vontade. A gente não tem que pensar nas oposições, nem nossas, e nem dentro da nossa casa. Senhor, não dá para viver na divina vontade que meu marido é difícil demais. Meus filhos, Senhor, nossa Senhora, me dá muito problema. Não dá para viver na divina vontade, Senhor. Tem que ser algo entre eu e você mesmo. Então, eles não têm que ser tirados da conta. Como assim? E não é assim. Eles são todos instrumentos nas mãos de Deus. Você não tem que ver vontade humana neles. Como Jesus falou, os acontecimentos é a vontade divina. Os acontecimentos é a vontade divina. A vontade humana está em você. Se você interpretar as coisas desse jeito, não tem como, Jesus. Fulano de tal é obstáculo para mim. Essa circunstância é obstáculo para mim. Meu celular ruim é obstáculo para mim. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essa. Você não tem que pousar os olhos em nada disso, né? Você tem que colocar os olhos só nele, em Jesus. Ele fala que os apoios humanos são degraus móveis. Justamente para você não pausar ali, não pousar ali, que o segredo é olhar fixamente para ele. O segredo é olhar para Jesus. Ele, ou seja, como que a gente olha para Jesus? Ele aparece para a gente ver ele? Assim, não. A gente olha pela palavra. Olhar para a palavra de Deus e colocar ela em prática é olhar para ele. É olhar para aquilo que ele fala, é dar atenção para o que ele está falando, é dar atenção para estudar a vida dele, tudo que ele ensina, e ter isso na nossa mente, refletindo, meditando. Ou seja, ele tem que ser a nossa referência, a verdade é a nossa referência, a verdade é o único lugar seguro que a gente põe os olhos, só importa o que Jesus fala disso, não importa o que o humano possa interpretar, e só importa o que Jesus está dizendo para mim, e isso tem que ser a sua segurança. É a sua cama. É a sua cama, né? A verdade é a sua cama. A palavra de Deus, aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina,
é a sua cama, é a sua segurança, né? Minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam, no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano, né? Não. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. Ou seja, Jesus tinha olhar fixo na missão, na divina vontade, no plano, porque o plano dele era salvar. O plano dele era redimir. Ou seja, ele tinha um olhar fixo naquilo que a divina vontade propôs para ele. Então, nós temos que ter o nosso olhar fixo naquilo que a divina vontade propõe para nós. Naquilo que Jesus pede, naquilo que Jesus deseja, onde ele nos colocou. Então, o que nós queremos, né? Viver na divina vontade, que a divina vontade reina em nós. Fazer a vontade de Deus, né? O reino da divina vontade. Conhecer, amar e servir a Deus. Falar dessas verdades, não é? A gente tem também uma missão da divina vontade, que não é nossa, nós não existimos, não é de nós, do nosso humano que está esperando, não é de nós. A gente tem que entender que é Ele que vive em nós, que é Ele que vai fazer, né? É Deus que vem viver em nós, né? Então, Ele quer isso. Então, nós também temos uma missão, né? Que é corresponder à divina vontade. Então, nossos olhos têm que ser fixos no plano, olhar para o plano, olhar para a divina vontade. E por que tem que olhar para a divina vontade? Para não se pausar mesmo, é, mesmo quando a gente vê situações difíceis, né? As notícias, os acontecimentos, como que ele também te mostra a realidade do como os homens entendem as coisas, né? Você vê um jornal, você vê a notícia, você vê isso, aquilo, mas você precisa também fixar os olhos no plano, saber que Deus está acima de tudo isso. Você não pode ser pessimista e racional. Não vai ter divina vontade de coisa nenhuma. O ser humano, como é que tá? Olha as notícias, é ameaça de guerra aqui, é isso, é aquilo, é essa dificuldade, é essa, e tem essa, e tem mais essa, e ficar na negatividade, né? Seja em relação a si mesmo, seja em relação às coisas. Não. É olhar para a divina vontade, saber que Deus está ali, né? Saber que Deus está agindo ali, que Deus está permitindo aquilo para um propósito. Então tem que ter essa verdade em cima, né? E fixar no que ele está fazendo, não na cena em si, não ficar com a parte humana da coisa, material da coisa, mas o que Jesus está fazendo, ter os olhos fixos nisso, no plano, no trabalho de Deus, entendeu? Por exemplo, você vê uma notícia assim, ó, terremoto tal e as casas tudo caindo lá. Você não fica com os olhos fixos, nossa, a casa caindo, quebrando tudo. Nossa, aí você racionaliza. Nossa, olha pra você ver que dor, que tristeza, que tragédia. Nossa, por que isso? Por que aquilo? E tal. Não. Os olhos fixos naquilo que Jesus disse que isso aconteceria, são os flagelos, né? Que é justamente por causa do pecado do homem, que falou no outro trecho, né? Que falou assim, como chegou a tanto, que não tem que tocar na pele, né? Dele, né? Que não tem como. Então, assim, olha, cumprindo aquilo que Jesus falou no livro do céu, estou vendo, né, noticiando aquilo que Jesus falou, que são os flagelos. Mas aí o que Jesus fala, que ele faz em cima disso? Aí você medita em cima do divino. Olha o que Jesus fala, que ele usa disso para purificar as criaturas. Ele usa disso também. Então tem tanta luz em cima, então você fica fixo, né, no olhar no plano, para você não olhar, não tirar os olhos dele em nada, tá? Então aqui, ó, Jesus tinha dentro dele um amor devorador aqui, ó. Eu só olhava isso, ó, o plano, lá, e o grande amor que me devorava, me fazia fazer, e que quando via as pessoas que pensavam mal de mim e que dava ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Então, um amor devorador. Quando Jesus também vem até nós, quando Jesus fala, não pensa assim, ai Jesus, você está pegando pesado com a Luísa, calma, e não considera o que ela está dizendo, não considera as dificuldades dela. Jesus tem um amor devorador dentro dele, tá? E esse amor devorador é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para salvar a gente do nosso pensamento humano.
para curar a gente do nosso pensamento humano. Então ele vem com esse amor devorador mesmo, querendo nos resgatar de nós mesmos, tirar a gente daquela situação de ficar olhando para o humano. Então entende que é assim que ele trabalha. E quando Jesus coloca um instrumento dele, né, que tem o coração dele, né, que tem ali puro sentimento dele, essa pessoa também tem esse amor devorador, né, esse amor devorador que consome, que é o amor de Jesus, não é um humano, não tem nada do humano, né, se por exemplo, assim, eu pisar na bola e aí vem a Aline me chamar a atenção, não é a Aline, é Jesus nela. Aí ela tem um amor devorador dentro dela, que é o amor de Jesus, que ela não pode segurar, porque Jesus já fica sufocado em tanto tempo, não poder pôr esse amor devorador para fora e agir, e falar e transbordar. Se ela não falar, imagina calar isso, não tem como, seria fazer uma violência ao próprio Jesus, seria negar o próprio Jesus. Então tem um amor devorador, não é uma coisa, não pensa assim, é uma coisa humana. Se Jesus chama minha atenção por meio da Aline, é uma coisa humana da Aline, é uma implicância comigo, é uma maldade, tá querendo fazer uma maldade comigo, não tá com dó de mim. E pensar que a pessoa tem algum gosto dela, a pessoa tem indiferença total a ela mesma, porque ela não pode pensar em nada, não tem. Como eles falam assim, né? Não se tem rabo preso com o humano de ninguém, com aquela coisa assim, não quero perder essa pessoa, não tem gosto, entende? Humano, para a pessoa dizer assim, eu faço isso com gosto, eu faço isso com. Não tem nada da pessoa, é Jesus, é o amor devorador de Jesus, que às vezes tem que falar forte conosco, para nos dar um terremoto dentro de nós, para tirar a gente daquela situação em que a gente está com os olhos fixos em nós mesmos, ou no material, né? Ou vendo tudo de uma forma material. E aí o amor devorador de Jesus, né, que vem, a gente, às vezes a gente dá as costas para esse amor, porque vê maldade nesse amor, interpreta errado esse amor, porque a vontade humana interpreta tudo errado, não sabe como que Deus ama, acha que Deus ama no silêncio, acha que Deus ama passando a mão na cabeça, acha que o amor de Deus é só aquela linguagem de Jesus misericordioso, mas não entende que esse amor devorador, sabe, ele te ama tanto que ele quer te resgatar daquela situação de trevas, daqueles pensamentos de trevas, daqueles pensamentos ruins. Então, às vezes, ele tem que falar forte para mostrar para nós, é ruim, isso não presta, sai dessa visão aí, igual eu tô falando para Luísa aqui, sai dessa visão aí, sai dessa visão aí. Você pode pensar assim, mas não parecia que Jesus falou assim para Luísa, ele não usou as palavras que hoje ele usa comigo, né, através da Aline, né, com Jesus falando com a Luísa, falou de um jeito assim, minha filha, não sei o quê. Gente do céu, gente do céu. A Jesus, ele usa a própria natureza do instrumento para falar conosco, e usa justamente porque essa pessoa vai ter essa firmeza, essa força, ainda mais que a gente é muito duro. A Luísa foi rápida, dócil. Se ele vê que a gente é muito duro, então é que precisa mesmo falar mais forte, porque comigo foi assim. Mas eu precisava desse médico. Eu tive o médico certo, entendeu? Se tivesse dó de mim, Jesus amado. Então, assim, ele usa o instrumento que ele tem e usa também da pessoa, assim, no jeito que ela fala, da linguagem que ela fala hoje, porque é Jesus nela, mas isso se apropria da linguagem dela, da forma com que ela passa aquela mensagem, do jeito dela de falar. E isso tudo é instrumento para Jesus falar claro, forte, convincente, com eloquência, para não nos tirar daquela situação. Isso não tem maldade nenhuma nisso, é só pureza, é só bem, é só amor, e a gente precisa ver desse jeito. É um amor tão grande, Jesus, 6.000 anos para falar os nossos corações, e agora, gente, que amor, a gente tem que ver isso, sabe? O grande amor dele que devora, ver o amor devorador de Jesus, parece que tá te devorando vivo, né? Que te pega e até te assusta. Pois é porque ele te quer, te ama demais. Não vejo mal, é bem, tá? Então ele fala, é o grande amor que me devorava. Então a intenção de Jesus é esse amor que o devora, você tem que ver isso, sempre o amor de Jesus devorador, o grande amor que me devorava, me fazia fazer, me faz falar. Que quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Tiravam bem, apesar das indiferenças dos seres humanos, apesar das oposições dos seres humanos, fazer passar por cima de tudo isso. Então, às vezes, Jesus tem que nos atropelar.
Passar por cima de todas as nossas oposições para chegar ao objetivo. Jesus, eu tô me atropelando, tá sendo rápido demais. Tá passando por cima de tudo. É, filha, para chegar até você, para alcançar, né? É muito amor de Jesus que atropela tudo, que não deixa o humano atrapalhar, formar um caminho. Não pode, não pode. É muito tempo de espera. Então, todas as barreiras têm que ser tiradas de nós. Tudo que possa ser colocado, porque Jesus possa passar, nem que tenha que ser um tsunami. Mas não é pro mal, né? É pro nosso bem. A gente vai, nossa, só agradecer a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por destruir o meu eu. Nossa, Jesus, não tem coisa melhor do que ser destruída todos os dias por você. Gente, você vai pedir, essa oração não vai ser me poupe, Jesus, me poupe dessa dor, me poupe desse seu falar, vai ser o contrário, destrua meu eu, que reine Deus, destrua meu eu e que reine Deus. Então, é assim que ele fez, entende? Se ele, né, é claro que tem elemento da liberdade, então ele fala, filho, se não tiver disposto, filho, a passar por isso, né? A Luísa tinha liberdade? Tinha, de falar assim, não, eu não vou me fixar os olhos em você, não. Vai ser esse o nosso acordo. Se o senhor não estiver disposto, podia. Mas Jesus ia se render ao humano? Não. Claro que não. Né? Nós mandamos em Deus, ditamos as regras para Deus. Ele é puro no que está fazendo, não tem nada de errado no trabalho dele. Entende? Tem a liberdade da criatura, sempre tem a liberdade da criatura. Entende? E ele quer isso, ele quer que você ame ele livremente, né? Aí ele fala, você esqueceu o que eu quero de ti, né? Não ficou com a minha palavra. Não ficou pensando no que eu te pedi, não ficou prestando atenção no que eu te falei, né? É a imitação da minha vida. É fazer igual eu não prestava atenção nas oposições, eu não ficava pousando meu olhar nisso. Eu via tudo isso, eu sabia de tudo isso, eu sabia de todos os pensamentos das criaturas, mas eu estava fixo no meu plano, né? A minha vontade é assim no mundo, a vontade de Deus é assim. Aí você vê como que Deus pensa também hoje, né? Você vê como que Deus pensa. Você acha que Jesus se fixa no que está acontecendo e para, a divina vontade não está acontecendo. O reino sem chance. Por causa disso e disso, você acha que está assim, de braço cruzado, falando, olha, a oposição desse, a oposição daquele? Nada a ver. Ele vai acontecer, está decretado. Então ela está acima de tudo isso, ela está conduzindo tudo. A gente tem que ver assim. Você esqueceu o que eu quero de ti, a imitação da minha vida? E que quero que participes em tudo que sofri? Então, mesma coisa de mim, minha cópia, né? É minha cópia. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico, mais agradável a mim é que deves oferecer-me? É o de te oferecer por aqueles mesmos que te são contrários? Então, em vez de você ficar falando, o humano deles, não sei o quê, é o contrário, né? Ofereça, aceita passar por tudo isso, por essas confusões. Reze, né? Reze, não fique pousando nas indiferenças deles, né? Nas dificuldades que você tem, né? Não fique olhando isso. Ao contrário, ofereça tudo. Não só as dificuldades nas situações ao nosso redor, mas dentro de nós. Ofereça tudo, até seu nada, suas misérias, sua pequenez, né? Tudo, 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 né? Não fique pousando nisso. Não, tá bom, Senhor. Para mim toda confusão é para toda glória. Tá bom, Senhor, não vou pousar o meu olhar nas minhas dificuldades também não, pessoais que eu tenho não, nada disso importa, Senhor. Nada disso importa, Senhor. Ao contrário, né? Justamente eu calando meu eu e eu tô reparando por muitos que colocam essas justificativas e eu não dando essas justificativas, eu fazendo atos opostos, contrários ao de justificar e dizer para o Senhor que eu tenho essa dificuldade, e eu não dizer isso para o Senhor, eu negar a mim mesma, eu estou fazendo atos contrários, opostos, só que não é o que Jesus fazia. Ele via o ser humano fazendo tal coisa. Aí ele vai fazer o oposto, né? Irreparável. Você vai fazer o mesmo, né? Então você vê, nossa, justificativas, então você está reparando por todos os que dão justificativa para Deus, para não fazer o que Deus está pedindo, porque fala que tem essa dificuldade, esse problema, esse empecilho, se eu não posso te ajudar nisso que eu tenho esse empecilho lá na minha paróquia, na minha comunidade, que tem essa pessoa lá,
Ah, se for esse padre que está lá na paróquia, eu não vou trabalhar nessa comunidade, não vou fazer o que o senhor está pedindo e tal. E fica pondo assim várias oposições em direção a tantas coisas que Deus pede. E fala, eu não tenho, Senhor, dificuldade disso e daquilo. E dá muitas desculpas para Jesus e você não dando. Você não sendo outra pessoa, dando voz e vez para sua vontade humana, mas ao contrário, você fazendo o contrário. Seja feita a sua vontade, você está se oferecendo. Então, você está oferecendo então, e aceitando passar por aquilo, de calar a si mesma, né? Que esse é o verdadeiro sacrifício mesmo. A dor de se negar. Não a dor de, Jesus, eu estou te negando, mas é uma dor que eu sinto por dizer isso. Não, a dor de se negar, para não negar ele, né? De se destruir. Você mesmo se destruir. Não, não, se eu não vou dar essa justificativa para o Senhor, seja feita a sua vontade, né? Então aí você está fazendo atos contrários, como Jesus fazia. Ah, aqui ó, eu fiquei muda. Não sabia o que lhe responder. É ouvir e obedecer. Aqui ó, aceitei tudo o que o Senhor queria. Então é isso que a gente tem que ver nela. Oh, é assim que Jesus quer. Não tem que falar mais nada. É tão convincente o falar de Jesus que cala a nossa boca. Quantas vezes a minha boca foi calada? Quantas vezes eu fiquei muda? Senhor, por que fica muda? O que eu vou dizer? O senhor tá certo. Não tem o que falar. Aceitar, isso aqui é o sim. Não quer que você fica, mas é bem, mas tem isso, mas tem essa condição, mas tem isso, mas... Não, legal o que o senhor falou, Jesus. Muito, muito bom o que o senhor falou aí, né? Que a gente não tem que ficar olhando, né? Tem que manter os olhos fixos no Senhor. A gente não deve ficar pensando no que os outros pensam da gente, né? Mas não tem como, né, seu? Você sabe que no meu trabalho não é assim, né? Ah, não sei onde, não existe isso. Sim. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O resto é resto. Não presta. Aceitei tudo o que o Senhor queria e assim, até a tarde, fui surpreendida por esse estado de sofrimentos, no que estive 3 dias contínuos e depois que voltei em mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Aceitou. Aí depois Jesus vai falar, aqui ó, depois disso me veio outra mortificação. Não para, meu filho, é um movimento, a vida na divina vontade. Filha, vamos continuar, é uma continuidade, né? Uma outra morte para você, beleza, né? Deus não brinca em serviço, tem pressa em trabalhar em mim, oh, glória a Deus. Aqui ó, e foi a de ter que mudar, confessou. Porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento, né? Porque não era... Tipo esses padres que são diocesanos, né? Que trabalham nas paróquias, né? Ele é religioso, então muda tudo, né? Eu estava contente com ele. Isso tudo é divina vontade. Você não vai falar assim, é a vontade lá do pessoal lá, é a oposição do pessoal lá do convento. Nossa, perseguição. Não, tudo é divina vontade, tá? Esse acontecimento. Eu estava contente com ele. A maior parte das coisas ditas acima aconteceu quando ele estava no campo. Especialmente no último ano, que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo. Por isso não participou tanto nessas coisas. Ele me fazia ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Jesus não deixa a pessoa acostumar também não, tá? Ela não tem gosto em nada. Ele não deixa... Para a pessoa não olhar para a pessoa. É sempre Jesus. É Jesus nele. É Jesus que fez... Ele não é... essa disposição dele é Deus nele. Se bem, até que ver sempre o convite de Deus. Foi Deus nele, né? Então, se foi Deus nele, pode ser ele em outro também, né? Depois de ter voltado do campo, não passou um mês em que soube que devia partir, tal. Então ela fala, foi difícil. Aí ele fala, filha, de novo, não te aflijas por isso, não pare nisso, tá? Não pare nisso, veja sempre o divino. Eu sou o dono dos corações e posso movê-los. Quem moveu esse confessor? Fui eu. Quem removeu também? Fui eu. Posso movê-los e removê-los, como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, oh, que bom, fui eu. Não foi mais que um instrumento que recebia de mim e te dava a ti. Assim farei com os demais. Ou seja, se eu é que faço, se é eu em cada um, do que temer? Você não vai me perder.
amada minha, enquanto você tiver seu olhar agora à direita, nessa situação, agora à esquerda, nessa outra situação, e a deixe que se pose agora nisso, agora naquilo, que quando a pessoa fica remoendo essas coisas, né? E não a mantenha fixa em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, que é justamente o abandono. Você é levada, empurrada, atropelada mesmo, regida, levada mesmo no colo, né? Carregada. Não é você que impõe as circunstâncias, né? Não é nada, não está no seu controle, está tudo no controle dele. Os acontecimentos virão e vão vir e você vai correspondendo, né? Observando sempre o divino e correspondendo a ele, ó. Mas se você não fizer isso, se você ficar pensando no humano, no material, em você mesmo, ixi, você irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça, que é justamente esse influxo, né? Esse mover, né? Como se você fosse uma pena, bem nada, leve, assim, que é soprada por Deus e vai. Você não tem controle de onde você está indo, né? Então, por isso eu quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor. Essa santa indiferença é não interpretar do seu jeito as coisas, né? Não ficar presa no nada, numa apegada a nada. Santa indiferença. Tanto faz, tanto fez. Eu tive, quanto tive ele, amém, divina vontade. Eu não tenho mais divina vontade. Tudo que acontece é divina vontade, né? Estando toda atenta somente a mim. Ou seja, o que ele está fazendo através disso, né? Só esperando as coordenadas. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força, porque, gente, Jesus infunde o que ele fala. Dá essa força pra gente, esse gás, essa coisa de corresponder. A verdade é tão penetrante que ela te cala, mas não, sabe? E ela te cala, te ilumina tanto, dá um ópio a tudo que é humano. É maravilhoso. Que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor. É assim que ele faz, que tanto bem tinha feito a minha alma. Não tem sofrimento, tem alegria. Por quê? Porque aquilo ali, nossa, que palavra forte que o Senhor me fez. Estava pensando errado e de repente o Senhor me ensinou certo. E aquele pensamento certo, aquela palavra de correção é tão poderosa. Aquela palavra verdadeira dita para nós tem tanta força, porque ele infunde o que ela contém, que dá tanta força para dentro de nós, que é força divina. É tudo Deus, é o bem que Ele mesmo opera dentro de nós. Ele que cria aquilo dentro de nós, aquela força. Então é tão poderoso aquilo que na hora você fala, eu estava triste pelo quê mesmo? Deixa para lá, nem sei mais. Não tem sentido mais o seu pensamento quando você adquire o pensamento dele. Entende? Tá desse jeito. Então não tem. Então é só a libertação. Com Jesus é só a libertação. Entendeu? A confusão acaba. Não tem confusão com Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 8 de janeiro, Luísa se convence a aceitar o estado de vítima com a ajuda dos sacerdotes. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: Então aí Luísa fala, ele me disse, contentar-te-ei contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Neste período recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que pedi ao bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse, contentar-te-ei, vou cessar o flagelo, contanto que você aceite sofrer tudo o que eu quiser. Beleza? Aí ela disse, Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre você e eu. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. Aí Jesus fala, minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano.
mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação, na salvação do gênero humano. E o grande amor que me devorava me fazia fazer que, quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam a ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Você esqueceu que eu quero de ti é a imitação da minha vida? E que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves oferecer-me é o de te oferecer por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria e assim até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos no que estive 3 dias contínuos e depois que voltei em mim não ouvia mais que houvesse cólera. Depois disso me veio outra mortificação, e foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nessas coisas. Ele me fazia ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês em que soube que devia partir. Isso foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: não te aflijas por isso. Eu sou o dono dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi mais que um instrumento que recebia de mim e te dava a ti. Assim farei com os demais do que teme então. Amada minha, enquanto você tiver seu olhar, agora à direita, agora à esquerda, e a deixe que se pose agora, e a deixe que o seu olhar se pose agora em uma coisa, agora em outra, e não mantenha fixo em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito à minha alma. Então, assim, Jesus quer que a gente olhe só para Ele, né? Só para Ele. Ele que faz tudo. É simples assim, né? Não vê, é o confessor que era bom, ele que estava aqui no campo, que era por causa da cólera que estava acontecendo, aí ele estava aqui no campo, aí ele que era bom, ele que não me deixava no estado de sofrimento um dia, só um dia e vinha, ele que estava sempre disponível, não é ele, quem estava era Deus. Quem estava, se acontecer um bem, era Deus que estava fazendo, não era ele é só um instrumento de Deus. Então é assim que é só olhar para Deus. Não era o confessor, era Deus. Era Jesus, era a vontade divina que estava movendo o confessor a ir lá. Era a vontade divina que permitiu a cólera, a vontade divina que tirou a cólera, a vontade divina que fez tudo. Não tem outra pessoa, gente, não tem outra coisa que move o mundo, não tem outra força que move o mundo, que faz as coisas acontecer. É só Deus, então só pra gente só olhar para Ele. Aconteceu, Ele permitiu. Não, a cólera aconteceu por causa de um vírus que vem. Você não esquece vírus, esquece cólera. Aconteceu, foi Deus que permitiu. E a cólera desapareceu. Foi um remédio que inventaram. Não foi remédio, foi Deus que tirou tudo. Não, mas tem uma vacina, igual o Covid apareceu. Foi Deus que permitiu. O Covid sumiu, foi Deus que fez sumir. Tem uma vacina, foi Deus que permitiu a vacina. Tudo é Deus, gente. Tem que ver só Deus, é só Deus, só olhar para Ele. Aconteceu, é Deus. Qualquer coisa que aconteça é Deus. Tudo é Deus, tudo. A gente não vê outra pessoa, só vê Ele. Então ela estava aqui, né, falando que eu não posso, você sabe como eles pensam. Porque Jesus falou para ela, eu tirar a cólera, mas você tem que sofrer o que eu quiser. Sofrer o que eu quiser. Aí ela falou assim, não posso sofrer o que o senhor quiser.
Eu não posso sofrer o que o Senhor quiser. Você sabe como eles pensam. A menos que tudo... Porque, assim, os confessores que tinham ido lá visitar, ela falou que era birra dela, que era capricho dela. Outros falavam que ela era santa, outros falavam que ela tinha demônio, outros falavam um monte de coisa, né? Sobre o estado de sofrimento dela. Aí ela tá falando assim, não posso sofrer o quanto que o Senhor quiser, porque eles não entendem o sofrimento, eles não... Então, assim, eu não posso. Só se não tiver, eu posso até sofrer, mas se tiver que ter um padre, um sacerdote para me libertar, aí não dá. Então, só dá para fazer isso, Jesus, se for só nós dois. Então, assim, é a criatura querendo ditar as regras para Deus. E a gente pode cair nesse mesmo erro. A gente olha para a luz só para ver assim, né? Ah, Senhor, então quando a gente fica ditando as regras para o Senhor, eu tenho que só... Jesus falou para ela, minha filha, não fica pensando no que eles pensam, não. Olha só para mim, não pensa. O que eles pensam, eu que permiti que eles pensassem. Entendeu? Então, não olha para nada, não, olha só para mim. Não fica fazendo cálculo por sua cabeça, não. Então, se eu tô falando assim, eu quero que você sofra o que eu quiser, a gente só tem que falar, filha, tá bom, Senhor, não sei como que vai ser isso, mas tá bom, eu sofro, o que o Senhor quiser que eu sofra. Né? O Senhor que vai decidir tudo, eu não sei de nada. Aí ele falou, minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Não teria feito. Se ele fosse ouvir, por exemplo, Pedro, ele não tinha feito a redenção do gênero humano. Não tinha, porque Pedro falou assim, na hora que Jesus falou que ia morrer, Pedro falou, não, Senhor, que não aconteça isso, jamais aconteça isso. Aí se Jesus tivesse ido com o pensamento de Pedro, é mesmo, Pedro? Não vou não. Realmente, morrer na cruz eu não vou de jeito nenhum. Então eu vou falar com meu pai, né, para não permitir isso. Então eu vou seguir seu pensamento. Não, Jesus falou para ele, sai para lá, que agora Satanás está em você. Falando para eu não cumprir minha missão. Eu tô aqui, eu vim para fazer a vontade do meu pai, minha missão é essa. Então, sai para lá, Satanás, que agora quem está falando na sua boca é Satanás. Que ele que não quer o plano de Deus. Quem é o revoltado com o plano de Deus é ele. Então, se ele tivesse pensado na redenção, não teria feito a redenção. Não teria morrido. Se ele tivesse escutado os apóstolos, ele não teria morrido. Se ele tivesse escutado eles queriam levar Jesus, esconder Jesus. Se ele tivesse deixado, se ele tivesse ido pelo pensamento dos homens, ele não tinha morrido. E não tinha nos salvado. Então, realmente não tinha. Mas ele não escutava essas coisas. Ele tinha o olhar fixo na salvação do gênero humano, na salvação da própria pessoa que estava falando para ele não ser o Salvador, para ele não morrer. Pensando na própria salvação dos apóstolos de toda a humanidade. Eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E o grande amor que me devorava me fazia fazer que quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, então, né, todo mundo que falava mal dele, que não entendia, falava que ele era um demônio, falava ele é o príncipe dos demônios, por isso que ele faz essas coisas, ele é o príncipe dos demônios. Ele oferecia esse sofrimento pela própria alma dessas pessoas. Todo o sofrimento que ele passou, todo o sofrimento, ele oferecia pela salvação das almas. E ele quer que a nossa vida imite a dele. Então, todo sofrimento que a gente passar é por Deus, a gente aceita, faz igual Jesus oferece. Né? E o grande amor que me devorava me fazia ver. Quando via essas pessoas, eu oferecia essas penas que eles me davam por sua própria salvação. O que eu quero de ti é a imitação de minha vida. Então, que tudo que você sofre, também você ofereça pelo reino da divina vontade. Não é assim, a gente oferece pela santificação das almas. A gente oferece, sofre junto com Jesus, é a dor de Jesus. Então, você imita a vida dele. Você esqueceu que eu quero de ti a imitação da minha vida e que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabe? Então ele foi julgado pelas pessoas. E ela também, ela falou, não, ela precisa, ela precisa, esse sofrimento dela merece uma surra. E o que fizeram com Jesus? Ele não foi flagelado? O comportamento dele para
pros judeus, merecia uma surra. E quando foi isso que aconteceu, ele foi flagelado, foi coroado de espinhos pelo comportamento dele. Merecia uma surra. Então é a imitação da vida dele. Ele falou: quero que você sofra as minhas penas. Não sabes tu que o mato mais belo, mais heróico, mais agradável a mim, e que deves oferecer-me é o de te oferecer por aqueles mesmos que te são contrários? Então você se oferece pelos mesmos que te dão a ocasião de sofrer. Então, assim, essa parte da gente, isso que a gente está conversando hoje, né? Sobre as correções que acontecem, a gente tem que agradecer a Deus. Porque quando a gente recebe uma correção, é um sofrimento, né? A gente sofre, chora. Mas o que eu tenho que fazer é agradecer a pessoa que está me corrigindo, que é o que eu estava falando com a Aline agora. Só tem que agradecer, porque é um instrumento de purificação. Para eu entrar no reino da divina vontade, para entrar no céu, que é céu na terra, tem que ser purificado. E esse grupo aqui é um instrumento, um meio de purificação poderoso para a gente morrer para o nosso eu, para a nossa vontade. Por exemplo, a gente tem uma vontade tão grande, às vezes um eu, assim, os viés na cabeça, né? De querer, por exemplo, ser reconhecido. Aí aqui a gente é destruído, tudo é destruído em nós, o nosso humano é destruído. Todo o nosso humano é destruído. E dói, é sofrimento. Mas a gente tem que ver, tem que espiritualizar tudo, como a Andresa estava falando no áudio que ela mandou. Tem que um trecho do Livro do Céu. Você tem que espiritualizar tudo. O sofrimento é para me purificar do humano. Então só tem que agradecer. Então é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.